Mendiga negra, acusada injustamente de crime horrível, surpreende o milionário cabeleireiro. A noite estava pesada, como se o céu também carregasse o peso da indiferença. Laís, uma mulher negra de 30 anos, dormia encolhida em um canto sujo de uma rua movimentada. O cheiro de fumaça e lixo penetrava suas narinas, mas ela já estava acostumada àquele odor enjoativo que a envolvia como um manto. Os rostos das pessoas que passavam eram borrões apressados, cada um imerso no seu próprio mundo, ignorando o frio e a solidão que ela enfrentava. Assim, ela se tornava invisível. Mas naquela noite específica, algo mudaria. Um grito ecoou entre os prédios, rompendo a monotonia da cidade. Laís abriu os olhos, assustada, e em meio a um tumulto de vozes, viu luzes azul e vermelha piscando. Um corpo foi encontrado, e o burburinho aumentou como fogo em palha seca. Dizem que é o filho do empresário, um jovem milionário, cochichou uma mulher que parou perto de Laís para espiar. O medo, e no meio de todo aquele caos, Laís virou a principal suspeita. O dedo apontado, as ofensas, a condenação sem provas. A elite, tão próxima e tão distante, não hesitou em atribuir-lhe a culpa. "Olha aquela vagabunda!" ouviu alguém dizer. A dor de um julgamento já era uma mordaça familiar, mas essa era diferente. Era a vida prisional que se aproximava e a injustiça lhe apertava o peito. Enquanto isso, Daniel, um cabeleireiro famoso, sereno em seu luxo, foi despertado pela notícia. Ele não conhecia Laís, mas a história começava a fazer eco em seus pensamentos. Com seus olhos azuis brilhantes, ele sentia que cruzaria o caminho daquela mulher. Porém, o nome do jovem assassinado estava vinculado a segredos há muito enterrados em sua própria família. Uma herança de traições e alianças obscuras. Com um nó na garganta, Daniel decidiu investigar. Enquanto se aprofundava nas sombras do passado, um antagonista poderoso começava a se mover nas sombras. Alguém que não queria que a verdade fosse descoberta. O elegante seus sapatos ecoava, como um alerta sobre o que estava por vir. Laís, por outro lado, mergulhara em um labirinto de medo e desconfiança. Ela sabia que não podia confiar em ninguém, mas precisava de ajuda. A sociedade a havia descartado, mas seu instinto de sobrevivência pulsava forte. E em uma virada do destino, os caminhos de Daniel e Laís se entrelaçariam de forma inesperada. Enquanto isso, uma nova pergunta pairava no ar, escorregadia como sombras na noite. Quem realmente estava por trás do assassinato do milionário? O que estava em jogo quando as verdades ocultas começassem a vir à tona? O relógio corria e a tensão crescia. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só um. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar era palpável. Laís, com o coração disparado, observava de longe o cenário do crime. Cada sirene, cada grito ecoando na sua mente. Ela sabia que suas chances de escapar da armadilha que a sociedade lhe havia imposto eram escassas. Daniel, por outro lado, estava mergulhado em suas investigações, desvendando segredos de sua própria família que o deixavam cada vez mais inquieto. O que ele não sabia era que o verdadeiro terror estava prestes a se revelar.
Enquanto Daniel revirava velhos arquivos e fotografias em busca de pistas, uma imagem lhe chamou a atenção. Uma foto amarelada de família. Mas havia algo mais. Laís, de alguma forma, estava ali. Aquela mulher, com um olhar de desespero, pari. A imagem trazia seu próprio pai, sorrindo ao lado da mulher que agora era a principal suspeita de um assassinato. Com o coração na boca, Daniel decidiu confrontar seu pai. O clima estava carregado. O velho estava sentado no sofá. Seu olhar sombrio refletia os anos de segredos e mentiras. Essa mulher, quem é ela? Daniel disparou. O pai hesitou. As mãos tremiam. Você não deveria se envolver com isso. Ele respondeu, mas a voz era fraca, quase implorando. Por que ela está na foto? O que você escondeu de mim? Daniel insistiu. E a verdade despencou como uma pedra em um lago. Laís era sua irmã. Um filé de silêncio cortou o ar. Ele não conseguia processar. A vida inteira ele tinha escutado histórias de uma irmã perdida, porém nunca acreditou que ela estivesse viva, muito menos na situação em que se encontrava agora. Do lado de fora, Laís também estava em chamas. O clima na rua mudava. A multidão, que antes a olhava como um monstro, agora parecia menos opressiva. Mas uma nova onda de medo a acompanhava. Alguém começou a gritar e apontar. Ela é assassina! Alguém berrava. Era uma mulher deitada no chão, com o rosto contorcido em dor. A polícia estava novamente na cena, mas desta vez o foco não estava só em Laís. O que a mulher dizia deixava todos em êxtase. O filho do milionário, eu vi. Ele estava com um tiro. O estalo ecoou como um trovão. O pânico tomou conta. Gritos. Pessoas começaram a correr em todas as direções. Laís caiu no chão, seu corpo reagindo de forma instintiva. O mundo girava ao seu redor, enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. O que aquela mulher queria dizer antes de ser silenciada? Daniel, ouvindo a confusão do lado de fora, saiu correndo. Ao chegar à cena, a visão do caos lhe cortou o coração. A multidão, aterrorizada, e ali, entre os rostos, estava Laís, colada ao chão, seus olhos grandes de terror. Ele a reconheceu instantaneamente, mas agora precisava tomar uma escolha. Sua lealdade estava prestes a ser testada de uma forma que jamais imaginou. Laís olhou para ele, os olhos cheios de desespero e esperança. Você precisa me ajudar, ela gritou, como se ele fosse a única salvação. Mas a verdade pairava entre eles como uma espada afiada. A descoberta do seu laço de sangue mudava tudo. Podia Daniel confiar em Laís e a mulher caída? O que ela sabia? A noite estava apenas começando e o relógio corria. Com uma nova pergunta pairando no ar, Daniel percebeu que estava preso em uma teia onde a lealdade, o amor e a traição estavam interligados, e não havia regresso. O que mais estava em jogo? A noite estava apenas começando, mas o pânico se espalhava como fogo em palha. Daniel mal teve tempo de processar a imagem de Laís caída no chão, seus olhos fixos em busca de uma salvação. Ele se ajoelhou ao lado dela, os gritos da multidão ecoando em seus ouvidos. Eu vou te ajudar, ele prometeu, mas ainda havia tantas perguntas sem resposta. A mulher no chão, com o rosto contraído de dor, olhava fixamente para Daniel. Eu vi tudo, eu vi. A frase dela foi interrompida por outro grito, a multidão se agitando. O cenário se tornava mais caótico e, em meio ao tumulto, a polícia se movia, mas não apenas em direção a Laís.
Eles estavam cercando a mulher que acabara de falar. "Afaste-se dela!" Um policial gritou, e enquanto ele avançava, Daniel sentiu um frio na espinha. Algo horrível estava prestes a acontecer. O coração dele pulsava como um tambor, e em um movimento rápido, ele puxou Laís para mais perto. "Fique calma. Estou aqui." A pressão no peito dele crescia, não apenas pela situação, mas por um medo profundo de perder a única conexão que havia encontrado. Então, como se o tempo tivesse congelado, um novo estalo ressoou. Não era um tiro, mas o som inconfundível de um vidro sendo quebrado. Todos se voltaram em um movimento frenético. Em cima de um prédio próximo, uma silhueta apareceu, e a multidão agora estava em choque, não sabendo se corria ou assistia hipnotizada. Era um homem, com um sorriso conturbador que falava mais que 1000 palavras. Ele levantou os braços, como se estivesse em um show. Porém, algo na maneira como ele olhava a cena transmitia um profundo desprezo. "A verdade virá à tona", gritou ele, sua voz cortando o ar. "Laís é só uma peça nesse jogo." A confusão cresceu. Daniel sentiu o estômago revirar. Ele apercebeu-se de que não conhecia aquele homem, mas algo em seu olhar parecia incrivelmente familiar. E então ele se lembrou de uma conversa que tinha tido com sua mãe, há muitos anos. Um segredo meio esquecido sobre um irmão perdido. Um irmão que poderia muito bem ser aquele homem. "Daniel!" A voz de Laís o trouxe de volta à realidade. "Não olhe para ele!" Mas o aviso não chegou a tempo. O homem inclinou-se para a frente e fez um gesto que parecia um sinal. Em seguida, uma explosão iluminou o céu noturno. Pedaços de vidro e metal voaram como dardos. O caos se instaurou. Daniel, instintivamente, puxou Laís para trás. O instinto gritou que eles precisavam sair dali. Mas enquanto ele tentava ajudar, a mulher caída na rua continuava a repetir: "Ele está vindo, ele quer acabar com tudo." O desespero era palpável. A multidão entrava em colapso, correndo sem direção. Gente se empurrando, gritos de horror invadindo o ar. No meio daquela explosão de caos, Daniel encontrou os olhos de Laís mais uma vez. "Precisamos de respostas!" gritou ele, sua voz quase perdendo-se no clamor ao redor. A expressão dela mudou. O medo se misturou com uma determinação súbita. "A verdade é ainda mais obscura do que você imagina. A conexão entre nós, Daniel, não foi por acaso." Os olhos dele se arregalaram. Ela sabia mais do que estava dizendo. Aquela simples frase tinha o poder de mudar tudo. Ela mesma era parte do enigma, uma peça de um quebra-cabeça que se tornava mais intricado a cada segundo. O que realmente havia entre eles? O que aquela mulher sabia antes de ser silenciada? Antes que Daniel pudesse perguntar mais, uma nova onda de pânico tomou conta, e ele se viu cercado. Se a verdade estava vindo à tona, talvez ela não estivesse pronta para ser revelada. O homem do alto continuava a olhar, e as sombras ao redor pareciam dançar, como se quisessem coletar segredos enterrados. Com tudo desmoronando, a única certeza de Daniel era a incerteza de quem poderia confiar. O que estava em jogo era maior do que qualquer um deles poderia imaginar, e a noite ainda aguardava muitas surpresas. O que ele e Laís fariam agora? E quem era realmente aquele homem? A noite estava em um turbilhão. Daniel segurava o braço de Laís com força. Seus olhos se fixavam na multidão que mudava a cada segundo. O homem no telhado parecia divertidamente consciente do caos que causava. Um grito cortou o ar e a tensão aumentou. "Ei, olha lá!" Alguém gritou, apontando para o homem. Ele parecia se divertir com a situação,
como se estivesse no meio de um espetáculo. Daniel sentiu um frio na espinha. O pânico se espalhou, e Laís se encolheu ainda mais, buscando abrigo atrás dele. Daniel, o que vamos fazer? A voz dela tremia. Era como se o mundo tivesse parado. Apenas aquele momento importava. Mas ele precisava agir. Precisava protegê-la. Antes que pudesse responder, uma série de pequenos explosivos detonaram, ressoando ao redor como um eco de pesadelos. A multidão gritou, correu em desespero. Daniel puxou Laís para mais perto, mas a visão ficou turva, entre fumaça e pânico. "Espere!" ele gritou, tentando encontrar uma saída. Mas antes que pudesse calcular sua próxima ação, um corpo caiu em direção a eles. Era o homem do telhado, que parecia ter pulado de uma altura brutal. Ele se levantou, com um sorriso sádico, como se tivesse descido de um conto de terror. "Vamos lá, Daniel. A verdade é jogada no ar agora." Ele riu, olhando em volta, como se absorvesse o terror que havia criado. Daniel se sentiu enjoar. Algo estava errado ali. Aquela convivência de medo e desprezo parecia familiar. "Quem é você?" Daniel forçou a voz, seu olhar arremessando-se entre Laís e o homem. O sorriso dele se alargou, como se tivesse esperado por essa pergunta. "Você não se lembra de mim, irmão?" o homem insinuou. A palavra irmão atravessou o coração de Daniel como uma faca afiada. Seus olhos se arregalaram em choque. "Eu sou João, seu verdadeiro irmão. Aquela mulher que você chama de Laís, ela é a razão de tudo isso." "O que você está dizendo?" A negação saltou de seus lábios. A cabeça dele girou. Essa revelação fez o mundo desmoronar. João? Ele não tinha irmão, não do jeito que estava dizendo. "Você não sabia. Nós fomos separados quando éramos crianças. E olha onde estamos agora, envolvidos nesse teatro de horrores." As palavras de João soavam frenéticas, mas Daniel mal conseguia processar. Laís, ao seu lado, estava em choque. "Isso não pode ser verdade", ela gritou, mas a dúvida pesava em seu olhar. O pânico dela se misturava com a raiva. "Daniel, precisamos sair daqui." João soltou uma risada gelada. "Sair? Você não vai a lugar algum. A verdade é que os segredos da nossa família estão prontos para vir à tona. E você não pode escapar disso." Mais gritos cortaram o ar, e a polícia se aproximava rapidamente. Daniel teve que agir rápido. Ele olhou nos olhos de Laís e, pela primeira vez, o medo dela se encontrava com indignação. "Se você está dizendo a verdade, então precisamos descobrir juntos. Esse jogo não pode acabar assim." "E assim será." João riu, mas havia uma tensão subjacente. "Mas apresse-se, o tempo está se esgotando, e eu tenho planos maiores." Nesse momento, um novo grito ecoou. Uma pessoa caída ao chão. Outra vítima do caos. E a mulher que havia sido silenciada antes, o eco da sua última frase ainda reverberava em suas mentes. "A verdade virá." Ecoava enquanto mais perguntas surgiam em seus corações. Daniel apertou a mão de Laís. A sensação de que toda a vida dela estava entrelaçada com a dele agora era um peso e um consolo. O que mais eles não sabiam? E o que João realmente queria? O mundo deles estava se desintegrando, e o relógio corria. O que cada um deles realmente era para o outro? As respostas ainda estavam por vir, e o pânico crescia. Daniel olhava para João, tentando entender. O irmão que ele nunca teve, a revelação que desmoronava tudo. A multidão em torno deles parecia um borrão. Ele piscou, tentando reunir suas ideias, mas tudo estava confuso. "Isso não faz sentido", exclamou.
a voz tremendo. Claro que faz. João deu um passo à frente. A arrogância em seu olhar era perturbadora. Seus pais tentaram nos separar porque eu era a ovelha negra da família, mas isso não muda quem somos. Laís, ela é a chave. Os corações de Daniel e Laís batiam descompassados entre a incredulidade e o medo. Laís estava paralisada, a mente girando. O que você quer dizer com que eu sou a chave? Ela perguntou, a voz roquetando com determinação. Daniel quase gemeu ao ouvir o tom que ela usou. Era uma mistura de dúvida e bravura. Mas no fundo, ele sabia. A noite estava prestes a piorar. Um estalo cortou o ar novamente. Daniel se virou rapidamente e viu os policiais se aproximando em formação. A tensão subia. O sorriso de João sumiu, substituído por uma expressão de raiva. Isso não pode acabar assim, ele sussurrou. Mas todos ouviram. E antes que Daniel pudesse reagir, João puxou algo de dentro da jaqueta. Um objeto metálico brilhou sob as luzes da noite. Saia do meu caminho, ou eu faço todos vocês pagarem caro por isso, gritou. A multidão estremeceu. Alguns começaram a correr. Mas ninguém sabia ao certo para onde ir. O terror se espalhou como um vírus. João, não! Daniel gritou, estendendo a mão. Mas era tarde demais. O irmão, enlouquecido pelo poder que a revelação havia lhe proporcionado, acenava com a arma de forma ameaçadora. Ele não parecia mais um homem, mas uma força da natureza. E no olhar de Laís havia uma mistura de horror e resignação. O que ela sabia que estava prestes a acontecer. Você não precisa fazer isso. Daniel insistiu, o coração batendo descontrolado. Mas João parecia distante, preso em suas próprias convicções. Você não entende. Sempre me disseram que eu não tinha valor. Mas agora... Daniel gritou. Agora sou eu quem controla essa narrativa. E num movimento rápido, ele disparou para o céu. O som do tiro ecoou na noite, como um trovão que divide a tempestade. Gritos misturados de medo e confusão tomaram conta do ambiente. Laís se encolheu, mas não era só ela. Daniel também. O terror o paralisava. Agora todos sabem que eu tô aqui, gritou João, a voz carregada de loucura e desespero. Ninguém pode ignorar. A verdade precisa ser escutada. Mas no meio daquela confusão, um novo grito cortou a multidão. Ele veio. A voz era familiar. Olharam para a mulher caída. Ele quer todos vocês. O desespero tomou conta de Daniel. Quem era ele? Tinha a ver com a explosão, o homem no telhado e os segredos que estavam prestes a ser revelados? Volta! Volta! Daniel ordenou a Laís, puxando-a para longe. O pânico tornava-se contagioso e a atmosfera vibrava com uma energia tensa. Eles correram, mas o olhar de João os seguia, como uma sombra ameaçadora. Ele não se deteria. Daniel, olha! Laís gritou, apontando para uma figura se aproximando. Era um homem alto, envolto em um manto escuro, seu rosto oculto. Havia algo perturbador e familiar naquele jeito de andar. O coração de Daniel disparou. Quem é ele? João parou, a fúria em seus olhos se misturando com a curiosidade. Não, não pode ser ele, murmurou, mudo de choque. E a figura começou a se revelar, a luz da sirene refletindo seu rosto. Era semelhante a Daniel, mas muito mais obscuro, como um reflexo distorcido em um espelho quebrado. Vocês, todos aqui estão bravos. A voz era grave e ameaçadora. A verdade se revelará.
e não será bonita. O que ele queria dizer com isso? Daniel sentiu o chão tremer sob seus pés. Era como se um terremoto emocional tivesse começado. Com um movimento rápido, a figura jogou algo. Uma caixa. Um objeto que girava e refletia a luz em todas as direções antes de se espatifar no chão. Um brilho intenso. E em um flash, Daniel viu visões. Rostos conhecidos. Segredos enterrados. A sua infância borrada em mentiras e traições. A conexão entre eles mudava a cada segundo. O que mais estava escondido? Com o mundo desmoronando ao seu redor, Daniel e Laís foram tragados pela onda de turbulência emocional. O que realmente era aquela conexão? Quem era realmente aquele homem? Os ecos da verdade estavam vindo à tona num ritmo aterrador. O tempo estava se esgotando, e nem eles nem a multidão teriam como escapar das consequências devastadoras daquela noite. A explosão iluminou a noite como um relâmpago. O brilho ofuscante fez Daniel e Laís cerrarem os olhos. E o mundo pareceu desacelerar por um instante. Quando a visão retornou, o caos reinava. Gritos, choro e o cheiro de fumaça invadiam o ar, cobrindo tudo como uma neblina sombria. Daniel sentia seu coração acelerar e a adrenalina percorria suas veias. Ele puxou Laís perto, sua mão apertando a dela como se tentasse esmagar a incerteza entre eles. João, o irmão que ele nunca soubera que tinha, estava ali, um sorriso distorcido se espalhando em seu rosto. A verdade finalmente está à vista, irmão. Ninguém pode fugir dela. O que você quer dizer com isso? Daniel perguntou, o desespero na voz, enquanto a multidão começava a recuar, empurrando-se uns contra os outros. Você sempre foi o favorito, não é? Mas a família nunca soube da verdadeira razão pela qual eu fui descartado. O que você acha que seu pai fez para esconder nossa origem? A verdade os consumirá, gritou João, um brilho na loucura de seus olhos. Uma sombra mais escura surgiu ao fundo. Um silêncio repentino tomou conta do lugar, como se todo o ar tivesse sido sugado. Daniel olhou para trás, e um frio percorreu sua espinha. A figura que avançava tinha um jeito de andar que parecia ter saído de um pesadelo. As luzes da polícia piscavam, iluminando os traços de um rosto familiar. Não, não pode ser, murmurou Laís, como se estivesse reconhecendo algo. A figura se aproximou cada vez mais e Daniel, por um instante, quase não conseguiu respirar. A expressão do homem se tornou nítida. Era seu pai, mas havia algo de diferente, algo sombrio. Ele não parecia o mesmo. O que você está fazendo aqui? Daniel disparou, o medo lhe cortando a voz, mas o homem vestido em um manto escuro apenas sorriu. Daniel, você sempre foi tão confiável. E a mulher ao seu lado, ela é uma parte importante desse reencontro. O pai disse, sua voz carregada de um peso que parecia cobrir tudo. Pai, não faça isso. A verdade a respeito de nós está prestes a ser revelada. Não podemos deixar que tudo se torne um jogo de poder. Daniel gritou, o pânico subindo. João soltou uma risada. O que você acha que ele pode oferecer? Ele escondeu a verdade não só de você, mas de todos nós. Nós nunca fomos uma família. A noite parecia prender a respiração. O pai de Daniel piscou algumas vezes, como se tentasse formular palavras, mas elas pareciam seladas em seus lábios. O caos ao redor deles estava se intensificando, e os policiais se aproximavam, criando um cerco impenetrável. Você não sabe quem realmente sou, disse o pai,
os olhos dele mudando de direção. Toda a nossa vida foi baseada em segredos, e o que está prestes a acontecer mudará tudo. Então, uma nova onda de pânico se espalhou entre a multidão. 1, 2, 3 tiros ecoaram na noite. As pessoas gritaram. Mas antes que Daniel pudesse entender, tudo ficou em câmera lenta. Um corpo caiu no chão. E não era apenas um corpo qualquer. Era Laís. O tempo parou. Não! Laís. Ele se lançou para ela, o mundo ao seu redor desmoronando em partículas. Seu coração parou por um instante, e então pulsou como se quisesse escapar de seu peito. Os gritos dos outros já não importavam. A luta pela verdade, pela liberdade e pela família ficara pequena diante do medo de perder a única pessoa que ele sabia que realmente amava. Isso não pode ser real. Sua mente gritava. Ele a segurou no chão, o calor dela se esvaindo. Acorda, por favor. Mas João, com um olhar satisfeito, observava a cena se desenrolar. Eu sempre soube que a verdade seria brutal, e a culpa não é só minha, mas de todos nós. Nesse momento, algo dentro de Daniel estourou. Ele olhou para o irmão, depois para o pai, e percebeu que os dois tinham planejado algo muito mais sombrio. Vocês, isso era um plano? Vocês queriam que eu fosse seu peão? A única resposta foi um silêncio profundo. O que Daniel entendia era que cada um deles estava preso numa teia de segredos que pareciam estar prestes a se desfazer. Mas como poderia salvar Laís agora? A dor ardia, e a pergunta mais preocupante de todas ecoava em sua mente. O que estava verdadeiramente em jogo? A explosão ainda reverberava no ar, e Daniel não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ele estava ali, com as mãos trêmulas segurando Laís, o calor dela se esvaindo. Os gritos ao redor se misturavam a um zumbido. Ele estava preso em um pesadelo e acordar parecia impossível. Aos poucos, a multidão parecia entender a gravidade do instante. O caos desmoronava, mas Daniel só conseguia pensar nessa mulher ao seu lado. Ele a via, a respiração se tornando mais fraca e a cor de seu rosto mudando. Laís, por favor, não me deixe. Eu preciso de você. A dor na voz dele era palpável e implacável, mas uma sombra se projetou sobre eles. Era o pai de Daniel, os olhos escuros como a noite, sem emoção, como se estivesse assistindo a um jogo do qual não queria fazer parte. Isso é o que você escolheu, Daniel. A verdade sempre cobra seu preço. Ele falou frio, como um juiz condenando um prisioneiro. Não! Você não pode fazer isso! Daniel gritou, irritação e tristeza se misturando em sua garganta. Ele sentiu que o chão estava prestes a desabar sob seus pés. Mas, por um momento, tudo parou. O homem que havia pulado do telhado, com aquele sorriso distorcido, olhou para o pai de Daniel e riu. Olha, papai, isso é o que você queria? Olha onde isso nos levou. João, o irmão, que Daniel nunca soube que tinha, lançou um olhar fulminante. Você nunca deveria ter voltado. Você não entende o que essa família realmente representa. A tensão no ar era palpável. E então, tudo mudou. Um grito estridente ampliou o ruído, e uma mulher se destacou entre a multidão. A mulher que havia caído antes. Ele não é quem vocês pensam. A voz dela cortou a confusão, e todos viraram a cabeça, atordoados. Eu vi, eu sei o que aconteceu. O olhar de Daniel se fixou nela. O que você quer dizer? Ele se perguntou, seu coração batendo freneticamente. Vocês, eles não são irmãos. Não completamente.
O que vocês têm em comum vai muito além do sangue. A mulher gritou e a multidão retinha a respiração. O choque em Daniel e Laís era evidente. João riu, mas havia um tom de nervosismo em suas palavras. Cala a boca. Você nunca deveria ter se metido nisso. O medo começou a despontar em seu olhar, como se a mulher tivesse puxado um fio que poderia desmanchar toda a teia que ele havia tecido. A mulher continuou. A verdade está escondida na sua infância, Daniel. Vocês não sabem que sempre tiveram uma irmã mais velha? Uma irmã que foi tirada deles antes de nascerem. Uma mulher que foi quem realmente uniu suas vidas? Foi como se uma bomba tivesse explodido. O mundo de Daniel desabou. Uma irmã? Ele sequer sabia que era possível. Olhou para Laís, e ela olhou de volta, seu rosto coberto de confusão e dor. É verdade, Daniel? Nós temos uma irmã? Ela perguntou, o desespero transparecendo. O pai de Daniel, que havia permanecido em silêncio por tanto tempo, agora parecia desmoronar. Cale-se! Você não entende o que está dizendo. A voz dele agora soava frágil, insegura. A verdade precisa vir à tona. A história da família que você tentou esconder. Você não pode fazer isso com eles, a mulher insistiu, seus olhos fervilhando. Laís, você precisa saber. Essa família não é quem você pensa que é. Eles não são seus inimigos, mas tampouco são seus aliados. A confusão se espalhava como um incêndio. Daniel olhou para João, depois para o pai. O tempo parecia perdoar, mas a tensão crescia como uma onda prestes a quebrar. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, enquanto a multidão aguardava o próximo movimento. Daniel começou a perceber. É verdade, não é? Tudo o que nós sabemos é uma mentira. E no ar ainda pairava a pergunta mais importante. Quem era realmente essa mulher? O que mais havia sido escondido? A noite, agora cheia de segredos, apenas começava. O coração de Daniel pulsava com a urgência da necessidade de respostas. Mas o pântano de mentiras que o cercava só deixava um vapor denso no ar. O que mais poderia estar em jogo quando as verdades se desenrolassem? E, acima de tudo, como eles lidariam com a revelação? A linha que separava a culpa e a inocência parecia desaparecer. A única certeza era a incerteza, e todos estavam à beira do abismo. A explosão iluminou a noite, mas a luz não trazia esperança. Apenas um brilho assustador. O tempo parecia fugar-se, enquanto a multidão flutuava entre os gritos e a confusão. Daniel estava paralisado, os olhos fixos em Laís, que estava caída, o corpo frágil e a respiração fraca. Ele não conseguia acreditar no que via. Como isso poderia estar acontecendo? As palavras da mulher esvoaçavam em sua mente como um eco perturbador. Uma irmã? O que isso significava? E a figura que se aproximava, envolta em sombras, dominava a cena. Era seu pai. Seu olhar era mais escuro do que ele lembrava, e nesse momento, Daniel se lembrou de algo que havia ouvido na infância, mas nunca entendia. Um segredo pesava no ar, e a revelação daquela mulher agora parecia um intuito claro. O pai deles queria mantê-los separados. Mas por quê? Daniel, seu pai disse, a voz chuvosa de emoções reprimidas. Não a ouça. Ela quer destruir tudo o que construí. A expressão dele era de desespero, algo que Daniel nunca vira. Construir? Que construção fala, pai? Você destruiu nossas vidas. Daniel gritou, sentindo a fúria e tristeza consumirem-o ao mesmo tempo. Dentre a agitação, ele notou que o rosto da mulher caída se iluminou a um olhar de reconhecimento. Era como se ela estivesse tentando gritar de volta,
mas palavras ferviam em sua garganta. João, que estava ali, se aproximou perigosamente. A verdade não pode ficar escondida por mais tempo. Daniel, esse segredo pode nos jogar numa prisão que nos destrói a cada dia. O sorriso dele era intenso, mas havia algo ali que parecia quebrado. E a mulher, ainda fumegante do chão, interveio. A verdade é muito mais do que vocês imaginam. Uma irmã perdida? Não. Vocês não são irmãos da maneira que acreditam. Tem muito mais em jogo. A atmosfera estava pesada, como se a própria noite estivesse presenciando o horror. E então, ela soltou uma frase que fez o coração de Daniel falhar. Daniel, você é a razão pela qual todos os nossos destinos se cruzaram. Mas a verdade é que nunca fomos duplos. Você é o fruto de um plano maior. Você não é filho do seu pai. O que ela disse fez o chão sob Daniel desmoronar. Como assim? Seu pai não podia ser um impostor. Ele sentiu que o ar escapulisse do seu corpo. Não é verdade. Você está mentindo. Mais incerteza o ateou como um fogo. O pai dele avançou, o desespero desenhando cada linha em seu rosto. Daniel, escute. Isso não é verdade. A realidade pode ser complexa, mas eu sempre fui seu pai. Sempre. Como você pode acreditar nisso? Porque a mulher na foto não era só uma mulher perdida. Ela era a chave para tudo. E por favor, lembre-se, tudo está conectado. A mulher gritou para Daniel, sua voz transbordando urgência. Você sempre foi considerado o favorito, mas o que se esconde por trás disso é o que você deve temer. E quando Daniel tentou juntar as peças, tudo parecia desmoronar à sua volta. Ele olhou para Laís, cujos olhos buscavam esperança, mas viam apenas o desespero. Ele precisava agir, mas a incerteza o imobilizava. Antes que pudesse tomar uma decisão, um tiro disparou de novo. Era um eco distante, mas cortante, e todos se viraram para descobrir a origem. Alguém na multidão havia tomado a ação. Uma mulher de uma língua desconhecida gritava por ajuda, mas Daniel não conseguia entender. O olhar de João estava fixo na mulher. Não você. Não outra vez. A tensão subiu a um nível insuportável, e Daniel percebeu que a verdade que estavam tentando proteger poderia ser a mesma que resultaria na destruição de todos. Ele tinha que descobrir agora o que era real e o que era uma mentira. E não havia saída. O que era esperado, a verdade de seus laços, se tornava cada vez mais sombrio. O caos se instaurava na multidão, mas algo profundo fermentava dentro dele. O que mais estava escondido? E quem era realmente aquela mulher caída? As respostas eram como fogos de artifício, brilhantes e aterrorizantes, mas ainda se aventurando para longe de sua compreensão. Estava prestes a desmoronar. E a única certeza que restava era a incerteza do que viria a seguir. A explosão ainda reverberava na mente de Daniel, muito mais do que nos arredores. Ele estava ali, com Laís em seus braços, a dor invadindo cada pedaço dele. Um silêncio ensurdecedor dominou antes que qualquer um se movesse. As palavras da mulher ecoavam em seu coração. Vocês não são irmãos como pensam. A ideia se enraizava. Mas o que significava? O mundo ao seu redor estava em caos, mas a verdade escorregava como areia entre seus dedos. Então, João gritou: Cale-se já! Você não sabe do que está falando! A tensão no ar era palpável. O olhar de João estava fixo na mulher. A loucura começava a tomar conta dele. Ele parecia mais uma fera encurralada do que um irmão. E Daniel percebeu que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. A verdade destruirá tudo. Daniel sentiu o peso das palavras.
Ele olhou de um para outro. A multidão, antes tão barulhenta, agora segurava a respiração. O ar estava carregado de expectativa. "O que você está escondendo, pai?" Daniel exigiu. O coração pulsa numa frequência frenética. Seu pai se mexeu nervosamente, mas antes que pudesse responder, uma figura surgiu entre a multidão. Uma jovem mulher, seus olhos brilhando intensamente como se carregassem uma tempestade. Ela empurrou pessoas para o lado, sua presença se impondo. "Eu sabia que estava aqui." A voz dela era uma onda, poderosa e serena ao mesmo tempo. Daniel sentiu um arrepio. Havia algo familiar em sua feição. "Quem é você?" perguntou ele. "Sou Beatriz, e você precisa ouvir-me." A urgência na voz dela era alarmante, mas não estava sozinha. Atrás de Beatriz, mais pessoas se aglomeravam, e cada um parecia estar segurando segredos. Daniel não sabia se deveria confiar, mas a enorme necessidade de respostas o puxava para frente. "O que você sabe sobre Laís? Você conhece a verdade." Beatriz respirou fundo. "Laís é mais do que você imagina. A conexão entre vocês não é apenas o que a mulher disse. É mais complicado. Acredite, Laís está no centro disso tudo." Os olhos de Daniel se arregalaram. O que ela queria dizer? Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, um grito cortou o ar. Era um som que ninguém poderia ignorar. A multidão se virou, os olhos arregalados de horror. "Não, não vai acontecer!" A voz de João soou desesperada. Olhou para o pai, que agora parecia perdido, a expressão dele escurecendo. "É ele!" gritou a mulher caída. "Ele está vindo! O que vocês fizeram?" O estalo. Outro tiro ressoou na calçada e a multidão mergulhou em pânico, correndo sem direção, gritos misturando-se ao caos. Daniel não hesitou e puxou Laís com ele, mas a visão do que estava acontecendo deixou seu coração em frangalhos. João e seu pai estavam de pé, confusos, e qualquer noção de união se desfez. Então, uma sombra avança em meio ao tumulto. Silhuetas começaram a se aproximar, e Daniel percebeu que não era apenas um ser humano, mas algo muito mais. Algo que se movia com segurança por cima das cabeças da multidão. Ele viu o rosto, e o choque foi como um soco. Era um homem, mas não qualquer homem. Vocês realmente acham que podem se esconder da verdade? O tom dele era entre divertido e ameaçador, uma presença conhecida. Daniel prendeu a respiração. Era alguém que deveria estar longe, alguém que havia sido esquecido. "Você não pode estar aqui", Daniel sussurrou. O homem sorriu com desdém, e o choque gerou uma onda de murmúrio na multidão. Aquela figura era a representação de um passado que foi ocultado, uma verdade cuidadosamente guardada. "É, Daniel, faz tempo que não nos vemos. Espero que você esteja pronto para o que vem a seguir." E nessas palavras, tudo mudou. O ar ao redor se espessou. A conexão entre todos eles, Laís, Daniel, João e seu pai, parecia dissolver-se, revelando uma teia complexa de traições e alianças, até então desconhecidas. O que Daniel realmente sabia sobre sua vida? O que realmente unia todos eles? Com o olhar fixo na sombra que se aproximava, tudo o que ele pensava ter certeza, agora estava em dúvida. O passado não poderia ser enterrado, e agora, todas as respostas pareciam prestes a desmoronar como castelos de cartas. O tempo estava se esgotando, e a verdade que havia sido escondida estava prestes a vir à tona com força devastadora. A tensão foi elevada a um ponto insuportável. Daniel, ainda com Laís em seus braços, encarou o homem que emergia das sombras como um espectro do passado. Seu pai e João
petrificados diante da revelação. O mundo em volta deles era um turbilhão de gritos e desespero. Mas no coração da confusão, Daniel sentia como se estivesse caindo em um abismo. Você não deveria estar aqui, Daniel gritou, sua voz cheia de uma raiva que se mesclava ao medo. O homem na sua frente, uma versão mais sombria de si mesmo, apenas sorriu. E Daniel sentiu a fúria borbulhar dentro dele. Por que você acha que estamos aqui hoje? Para encerrar esse jogo de mentiras. A voz do homem era fria como aço, e Daniel percebeu que o sequestro de sua vida por segredos e traições estava prestes a ganhar um novo capítulo. Lais olhou para Daniel, seu olhar implorando por sobrevivência, por uma saída. O pai de Daniel parecia perdido, a máscara de controle havia desmoronado. Chega! Isso não é o que parece! Ele gritou, mas suas palavras soavam vazias diante do caos. João, no entanto, estava ciente do que estava em jogo. Olhem para nós. Somos produtos de uma mentira, gritou João, a raiva fervilhando. Essa família nunca foi normal. E com isso, a revelação que a mulher caída tinha dito agora batia na cabeça de todos como um sino de alerta. O homem na frente deles avançou, e Daniel sentiu um frenesi de emoção percorrer seu corpo. É hora de você descobrir a verdade, Daniel. E isso começa agora. Era o momento em que tudo podia mudar. E nesse momento, uma energia percorreu a multidão. Daniel inspirou fundo. Se vamos atravessar isso, que seja juntos. Ele olhou para Laís e sentiu um nó na garganta. Era hora de escolher, lutar ou fugir. A mulher caída se levantou, um pouco mais, seu olhar determinado. A verdade é maior do que vocês pensam. Ninguém pode apagar quem vocês realmente são. Após suas palavras, um silêncio absoluto tomou conta do lugar. O tempo parecia ter parado. Daniel se lembrou de todas as memórias, de cada fragmento de sua infância. O que aquele homem significava para ele? Você me disse que era meu pai, mas e se não for verdade? O que você realmente é? O desespero e a busca pela verdade giravam em suas palavras. Quando o homem abriu a boca para falar, o som de sirenes ecoou ao fundo, quebrando a carga do silenciamento. A polícia estava se aproximando e a multidão começou a se dispersar, levando a tensão à beira de um colapso total. Tudo parecia um pesadelo que nunca acabava. Esta não é a nossa batalha, Daniel. Precisamos de uma nova esperança, de novos começos. Laís murmurou, lágrimas escorrendo, e então, em um desvio do destino, ela se voltou para a mulher caída. Você sabe algo que nós não sabemos. O que mais você pode nos contar? E o relógio de suas vidas parecia correr. Daniel agarrou a mão de Laís, os olhos fixos na mulher, enquanto a verdade começava a brotar. A única maneira de terminarmos isso é lermos tudo isso, revelando o que está escondido. A nossa ligação não é apenas sangue, é vida. Por favor, diga-nos a verdade. A mulher respirou fundo, a força dela emanando como uma chama. A sua conexão, a de vocês três, é mais do que genética. Foi forjada em algo maior, algo que pode destruir ou unir. Daniel olhou novamente para seu pai. O que ele escondia? A noite tornava-se não apenas uma tempestade, mas uma questão de sobrevivência e expectativa. O futuro deles estava entrelaçado com algo muito além do que podiam imaginar. E quando a luz da polícia brilhou entre a turba, algo em Daniel começou a mudar.
Ele percebeu que não importava o que havia acontecido naquele momento. Ele tinha que lutar por um amanhã onde todos pudessem se conhecer. Onde a verdade, mesmo que dolorosa, pudesse finalmente ter um espaço. Com um aceno de cabeça firme, uma decisão consolidada para Laís, eles se prepararam coletivamente. Estamos juntos, Laís. Daniel sentia a energia deles como uma corrente. E nós lutaremos, cada um de nós, até o fim. Aproximando-se do novo amanhecer, a esperança começou a brilhar no horizonte. O que aconteceria a seguir? A única certeza era que era hora de todos enfrentarem as consequências de suas escolhas. E entre os destroços da noite, um novo caminho se formava. Mas ele ainda estava além do horizonte. E agora, meus amigos, atendimento para vocês numa missão essencial. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Porque você precisa fazer parte disso. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Este é o momento para demonstrar seu apoio, porque só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos nessa!